Karina, como é que você percebe a maioria dos processos de recrutamento, seleção e entrevista nas empresas? O que eu vejo hoje desse processo, a parte principal, inicial ali, é grandes empresas que têm um fluxo muito alto Candidatos? de candidatos, e aí eles têm a famosa caixinha de currículos que fica na porta da empresa, né. Então, todos os candidatos vão lá, colocam os currículos dentro da caixinha e fica aquela quantidade Em, absurda, aquela pilha de currículos em pra papel. em papel para fazer a triagem. Ou divulgam a vaga em alguma rede social, algo assim, com um e-mail para encaminhar o currículo. E E aí aí entope. fica a pilha de e-mails, né, virtuais dentro da caixa Então, aquele de monte de e-mail. papel e aquele monte de PDF que alguém provavelmente vai ter que transcrever isso para uma plataforma. É. Ou então abrir um por um e ir olhando tudo até, conseguir identificar ali os principais candidatos, né. E grandes empresas, às vezes, com processos muito operacionais, às vezes acabam tendo candidato com dificuldades no português, né? Às vezes semi-analfabetos, ou analfabetos funcionais, ou analfabetos digitais. Como é que essas pessoas fariam para preencher uma ficha? É por isso a caixinha, né. É, Então a caixinha a- é a ficha deles, né. exatamente, vira a bengala. E essas grandes empresas também, a gente tem um caso de um cliente com 5.000 colaboradores, um grande varejo, 46 lojas, e faz 1.600 entrevistas por mês, né, tem uma reposição, um onboard de 100 colaboradores aproximadamente por semana. Imagina essa quantidade de entrevista, a loucura que não deve ser, né. É uma loucura. Ainda mais com pessoas que, assim, se elas têm dificuldade em preencher um currículo e entrar em um site, para fazer uma entrevista deve ser semelhante, né. E como que a gente pode ajudar a resolver esse problema? Então, eh, inteligência artificial, a gente já está usando isso no presente, né, em várias empresas. Se a gente conseguisse colocar isso num áudio no WhatsApp, né, a pessoa, às vezes, ela é analfabeta, ela não vai conseguir, às vezes, escrever um texto, mas ela consegue mandar um áudio, ela consegue ouvir um áudio. Então a gente criou esse áudio no WhatsApp, esse processo de entrevista, mas também que essa entrevista ela já vai alimentando o currículo na plataforma. Então, conforme o candidato vai conversando com a inteligência artificial através do áudio no WhatsApp, o currículo dele já vai sendo criado dentro da plataforma, dentro da Prof People. Então, vou mostrar para vocês, esse aqui a gente desenvolveu para uma construtora no Rio de Janeiro, que tinha esse problema de pedreiros, pintores, encanadores, eletricistas semi-analfabetos, que não conseguiam preencher ficha de nenhuma desses ATS, e eles colocaram lá o QR Code, e o número do WhatsApp dizendo assim, tem vaga, manda um zap, e a pessoa começa a conversar então com o zap, e o currículo dela vai sendo montado dentro da plataforma. Dá uma olhadinha como é que isso funciona. Olá, eu passei aqui na frente da obra, vi que tem vaga. Como é que funciona? O que eu preciso fazer? Para que possamos ajudar você da melhor maneira possível na busca por uma vaga, gostaria de saber mais algumas informações. Você pode me contar sobre suas experiências anteriores de trabalho? Já trabalhei muito como pedreiro, marceneiro, pintor, tudo quanto é tipo de obra, obra grande, obra pequena. Entendi que você tem uma vasta experiência em diversas áreas da construção, como pedreiro, marceneiro e pintor, em projetos de diferentes tamanhos. Poderia me dizer há quanto tempo você atua nessas funções? E aí, conforme as pessoas vão conversando com a IA no WhatsApp, vai formando então o currículo de cada uma aqui dentro desse Kanban. Eu clico em cima do card dessa pessoa, aparece todas as respostas dela aqui, e aí eu consigo então otimizar e muito o processo seletivo, porque também conforme depois eu for avaliando as respostas, ou até posso já colocar alguns filtros na própria IA, mas aquilo que você quiser fazer você mesmo, aí você clica e arrasta a pessoa para a próxima fase, e aí ela é notificada, chega no WhatsApp dela que ela passou de fase, se for uma entrevista já chega a data e horário dessa entrevista, o local, né, presencial, online, onde essa entrevista vai acontecer, vai enviado no WhatsApp dessa pessoa. Você também pode colocar treinamentos em cada fase. Como a Prof People tem recrutamento, seleção e treinamento, você pode ir treinando essa pessoa ao longo do processo. Então você reduz tempo de onboard, reduz problemas de fit culturais, e ainda tem a questão social de você estar treinando pessoa enquanto ela está procurando emprego.
E aí você fala assim, Alexandre, mas às vezes é uma vaga muito técnica, muito específica. Eu não sei que pergunta fazer. A inteligência artificial pode me ajudar com isso? Seus problemas acabaram, Karina. Seus problemas acabaram, Matheus, porque é possível sim. Vamos fazer com que a IA então faça a descrição da vaga, que a IA faça uma sugestão de um treinamento, de uma ementa de módulos e aulas e os OKRs para essa vaga, além de 10 perguntas para a entrevista de seleção. A gente está com o Matheus aqui, que é o nosso diretor desse espaço multimídia. Fala uma vaga específica para a sua realidade, bastante técnica, Matheus. Especialista Vamos botar diretor, Matheus. Vamos subir essa pessoa na hierarquia. Diretor, de color grading color grading para estudos multimídia. para estúdios multimídia. Bem específico mesmo. Color grading é graduação de cores, né? Então, é bem específico por Matheus. Então, às vezes, você, enquanto profissional de recrutamento e seleção, fica muito dependente da área para passar a descrição técnica. Karina, você conseguiria fazer pergunta para um candidato de color de diretor? Eu acho que eu não consigo nem falar color grading. Quem dirá fazer pergunta sobre isso. Então, trouxe aqui a descrição da vaga. Então, estamos à procura de diretor de color grading, experiência para integrar a nossa equipe de estúdios multimídia. O ideal é que o candidato tenha experiência relevante no campo de cor e de vídeo, bem como um profundo entendimento dos processos de pós-produção. Aí depois aqui as atividades realizadas, liderar processo de gradação, como é um diretor, né? Colaborar com a equipe de produção, garantir consistência da cor ao longo de todas as produções, supervisionar processo de entrega de projetos, garantir a pós-produção competente, as habilidades específicas, então experiência comprovada, excelente entendimento de processo de gradação de cor, habilidade excepcional com software de correção de cor, e aí ele trouxe aqui alguns exemplos do software, DaVinci Resolve, o Adobe Premiere Pro. Então, percebem que realmente é uma vaga muito técnica, inclusive trazendo os softwares utilizados para os profissionais dessa área. Aqui eu também poderia colocar treinamento, escolher quais testes estariam disponíveis quando esse candidato for participar do processo seletivo. E aqui o que a IA trouxe de perguntas, né, para a entrevista de seleção que pode ser feita por voz lá no WhatsApp. Então, quais são as suas principais referências em color grading no cenário atual de produções multimídia? Nos dê um exemplo de projeto desafiador de color grading e como você liderou e abordou. Quais softwares você domina para realizar color grading e que gosta em cada um deles? Quando você discorda da direção com relação ao espectro de color grade, quando você maneja a situação, como você mantém-se atualizado com tendências tecnológicas e artísticas, você costuma assistir um conteúdo finalizado para analisar o resultado do trabalho de color grading, como você lida com feedbacks críticos. Então percebe que são perguntas realmente técnicas em relação a essa habilidade, a essa função de color grading em produção de vídeos. Aqui uma sugestão de treinamento, então, para desenvolver essas skills, pode ser um profissional interno, externo, no candidato, enfim. Então, introdução ao color grading, técnicas avançadas de color grading, e aí ele fala uso de LUTs e presets, correção de color versus color grading para diferentes mídias, aí para TV, para internet, para multiplataformas, gestão de projetos em color grading, ética e legislação no color grading, então ajuda inclusive, né, a construir esse roteiro de treinamento. E aí os OKRs, né, os objetivos para essa função de diretor. Então, melhorar a qualidade do color grading em todos os projetos de mídia, implementar medidas de controle e padrões de qualidade, realizar treinamento em color grading, pilotar 5 projetos aplicando novos padrões de controle de qualidade nessa função do color grading. Então, a gente falou de algo muito específico aqui do estúdio, né? Mas se você tiver algo muito específico aí, seja na área de engenharia, software, qualquer tipo de tecnologia, área química, enfim, às vezes você precisa ficar muito dependente da área. Imagina um RH, uma empresa com centenas de posições, de cargos, o RH é impossível ele ter essa profundidade de descrição de vaga e de especificidade em cada cargo, né? É verdade. Mesmo porque quando a gente faz um processo seletivo tão específico, geralmente
o processo ele fica mais longo porque ele depende do líder em algum momento entrevistar ou intervir com aquele candidato. E com a inteligência artificial e esse direcionamento que ela traz, dá até para encurtar um pouquinho, porque a gente passa essa fase mais específica, né, para a parte do RH e ele consegue conduzir ali a parte inicial e encurtar um pouquinho, talvez, né? Verdade, porque o grande objetivo é isso, é dar agilidade e tirar o profissional do RH do operacional, né, de tarefas muito repetitivas que a IA pode fazer. Seja em funções tão técnicas e específicas quanto essa, quanto operacionais, como a gente falou agora há pouco na rede de supermercados, rede de varejo, construtoras, que precisa entrevistar muita gente de baixa escolaridade, o áudio no WhatsApp também ajuda nisso e vai formando os currículos aqui dentro do Kanban, dentro do processo seletivo. Então, se você quiser conhecer mais sobre essa inteligência artificial, que ajuda na descrição da vaga, ajuda no processo de entrevista, clica aqui embaixo, agenda uma entrevista, uma conversa, né, com um dos nossos especialistas que vai fazer especificamente para a sua realidade uma demonstração com cargos da sua realidade, como essa IA pode te ajudar aí no seu dia a dia.